A questão número 1 transforma-se 1,25 litros em ml. 3/5 deste líquido é consumido no almoço. Então, se esse valor fosse consumido em latas de 300 ml, quantas latinhas eu precisaria? Então, seriam 2,5 latas. Resposta E. A questão número 2 diz que Maria está pintando 32 triângulos iguais. No primeiro dia, ela pinta 3/8 desse valor. Então, a gente pode até simplificar por 8 direto. 4 vezes 3, 12 é o primeiro dia. E no segundo dia, 2/5 dos triângulos restantes. 32 menos 12 do primeiro dia, 20. 2/5 de 28. Então, os triângulos não pintados são no total de 12, porque se já pintamos 12 e 8, são 20. Em relação a 32, faltam ainda 12 triângulos não pintados. O que se pede é a razão entre os valores dos pintados em relação ao total de triângulos. Simplificamos por 2 e depois por 2 de novo. 3/8, letra A. Questão 3. No escritório havia uma garrafa térmica. Sabe-se que 10 copos correspondem a 4/5 do volume dessa garrafa. E ao serem consumidos, eles deixam 350 ml nesta garrafa. Então vamos imaginar o seguinte, que o restante dessa garrafa equivale a 1/5. 1/5 dx é 350 ml. Concluímos que a nossa garrafa tem a capacidade de 1.750 ml. Então, 1.750 ml menos esses 350 que restaram, terá o volume de 10 copos. Fazemos essa diferença. 1.400 dividido por 10, 140 ml por copo. Alternativa D. Questão 4. José come 1/5 da barra de chocolate. Sobram exatamente 4/5 dessa barra. E o seu filho consome 3/8 dela. Na multiplicação de frações, temos 12 por 40 e dividimos por 4 em cima e embaixo os termos dessa fração. Chegamos em 3/10 o consumo do filho. A soma dos valores que José e seu filho consumiu, 1/5 mais 3/10. Podemos fazer o MMC entre as duas, que seria 10. Aí eu poderia dessa forma fazer assim, galera. 10 por 5, 2 vezes 1, 2. 10 por 1, 10. 2 mais 3, 5/10, que é equivalente a meio. Alternativa C. Já na questão 5, nós temos que João e Pedro foram beber uma cerveja no bar. João bebeu uma garrafa de 750 ml e Pedro uma lata de 290. Se João consumiu 3/5 desses 750 ml, conseguimos saber o valor que João consumiu, que através dessa conta da fração, 450 ml. Sobram-se 300 ml na garrafa. Pedro consumiu 290 ml, mais 3/4 do restante de João. 225 ml Pedro consumiu além de sua garrafa de 290, perdão, sua latinha. Então a soma de 290 com 225 é o valor que Pedro consumiu, ou seja, 515 ml contra 450 ml de João. Conclusão: Pedro consumiu 65 ml a mais que João, alternativa E. Questão 6. Um eletricista comprou 50 metros de fio e foram feitas 3 ligações. 18,7 na primeira, uma certa segunda ligação, a terceira 2/3 da segunda e sobra 2,3 de fio.
Então, esses 50 metros nada mais é que os valores em metros de cada parte de fio somadas, mais x e 2x sobre 3. Somando 18,7 com 2,3, 21, passa para o outro lado, fica negativo. A soma de valores aqui com x, 3 vezes x mais 2x, 5x sobre 3. Temos aqui 29, o 3 passa multiplicando e divide por 5, 87 por 5 é o valor de x. A pergunta do exercício: pode-se concluir que o fio utilizado na terceira ligação. Bom, a terceira ligação é 2/3 de x. Se encontramos x como 87 sobre 5, faremos essa multiplicação em cima e embaixo. E ao simplificar 174 por 15, 11,6, alternativa D. A questão 7. Dentre as alternativas a seguir, ou seja, as alternativas das respostas, aquela que corresponde a um número decimal compreendido entre 0,5 e 0,7. Fazemos as divisões aqui com os valores decimais. Onde não é possível colocar um múltiplo de 3, no caso aqui, colocamos o 10 e um 0, na alternativa A. Continuamos, então percebemos que a alternativa A é 0,3 e assim sucessivamente nos valores que se seguem. Então são os valores dos quocientes aqui que nos trazem os valores das divisões. Aquele que se pede no exercício número 7, entre 0,5 e 0,7. Alternativa B. Então vou corrigir aqui, permita-me essa correção. Então, alternativa B no 7, que está 0,57. Questão 8. Um grupo de garotos foi a uma pizzaria. Caio comeu 3 pedaços da pizza e 3 pedaços da pizza de marguerita. Cada pizza foi dividida em 8 partes iguais. Então, Caio consumiu 3 pedaços da primeira e 3 pedaços da segunda, totalizando assim 6 pedaços de pizza consumidas por Caio. Em relação à pizza total, qual é a fração? Então, cada pizza possui 8 pedaços, então a fração correspondente daquilo que Caio comeu em relação ao total, 6/8. Dividimos por 2 ambos os termos, chegamos em 3/4, que corresponde ao valor decimal de 0,75. Alternativa E. Exercício 9. Exige um pouco de interpretação. Iremos fazê-lo em 2 partes. Os gastos de Gabriel totalizam 1/3 para o aluguel, 720 para a faculdade e temos outras despesas. Do enunciado também que 3/4 deste restante equivalem a R$360. Quanto que é esse restante aqui do salário? Então, se eu multiplicar em cruz 360 vezes 4 e passar o 3 dividindo, encontramos que o restante vale R$480. Sabendo disso, se eu somar todas as partes, equivale a x, que será o valor do salário de Gabriel. Poderíamos multiplicar toda a linha por 3, mas optamos por somar 720 por 480, passar o x sobre 3 para o outro lado, então vamos fazer isso aqui. 3 vezes x, 3x, menos x, 2x. Vou colocar aqui esse passo anterior. 1.200 igual a 2x sobre 3. Multiplico 1.200 vezes 3 e passo 2 dividindo. Chegamos a esse passo. Então, o valor do salário de Gabriel, R$1.800. A fração correspondente à faculdade em relação ao total do salário. Cortamos 0 em cima, 0 embaixo. E vamos fazendo as divisões por 2 e por 3. Então, são 2 divisões por 2, uma divisão por 3 e mais uma divisão por 2, até encontrarmos 2/5. Questão 10. Começa-se transformando litros em ml, andando 3 casas para a direita,
equivalente a 3.250 ml. No almoço, é utilizado 2/5 desse volume, 1.300 ml. O jantar, 2/5 daquilo que sobrou, então a sobra será 3.250 menos 1.300 ml, que equivale a 1.950. 2/3 desse volume, 1.300 ml também na janta. O restante, quanto que ficou dentro dessa garrafa? Seria 3.250 agora, diminuído dos dois valores anteriores, 650 ml. A fração que corresponde à quantidade que sobrou em relação ao total da garrafa. Faremos algumas simplificações. A primeira, mais óbvia, é a corte dos zeros. 65 por 325 por 5, 13,65, e agora por 13, 1/5, alternativa E.